Existe 2 caminhos para você aprender: quando alguém quer te ensinar ou quando a vida quer te ensinar. Só que a vida, ela não pergunta se você quer aprender ou não, ela te ensina, te machuca e deixa cicatriz. Sim, Então é isso. Talvez se a gente tivesse deixado, não tivesse dedicado tanto tempo, teríamos feito outras atividades, sim. né, e não teria, tanta lembrança. Temos lembranças boas? Sim, mas temos lembranças ruins. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Fala Em, o único podcast onde o apresentador tem que tomar cuidado para não falar mais do que os convidados. E hoje, nesse episódio, um grande convidado, um grande amigo, Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bruno, que é empresário no ramo de consultoria com a Hobby Consultoria, no ramo de alimentação saudável com a Hobby Alimentação Saudável. É um prazer te receber. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu, Lucas. Obrigado por disponibilizar esse momento aí para a gente poder participar, né, desse podcast que está sendo maravilhoso. Venho acompanhando bastante e estou à disposição aí no que possa ajudar, né? Maravilha, Bruno. E assim, eu sempre gosto de começar reavivando a memória dos convidados. Eu gosto dessa questão de, mano, parar e pensar um pouquinho nisso daí. Bruno, em que momento o Bruno percebe a primeira infância ali? Em que momento é aquela lembrança que você fala assim, mano, eu lembro quando eu tinha 3 anos de idade aconteceu isso na minha vida. Em que momento o Bruno se percebe na infância? Cara, é quando eu vejo assim meu filho, né? Uhum, E eu começo a reparar que eu tento levar ele da forma que eu vivi. O uhum, que que é o Bruno viveu? Pô, a brincadeira na rua, o jogar bola, o soltar pipa. Então, assim, isso eu me identifico muito e me leva para minha infância, uhum, né. Muitas vezes eu até conto, assim, eu falo: "Pô, filho, o pai fazia tal coisa", ele dá risada, porque ele acha legal, que é uhum. o que eu quero proporcionar para ele, né. E você teve uma infância ali de muita brincadeira, rua, essa questão, Sim, cara, eu fui um cara muito rueiro, né. O Uhum. Bruno era o cara que sempre na rua, então É. era pô, eu falo assim, eu tive uma infância muito boa, Uhum. muito saudável, né, então até mesmo porque naquela época era diferente, totalmente diferente do que é hoje. Mas, eu tive uma infância que o pessoal do comércio local me conhecia, que eu tinha o hábito de ir lá comprar um pãozinho, colocar no bolso para comer, para não ter que voltar para casa, cara. Caramba! Então eu colocava Nessa o pãozinho no bolso ali, pô, dava fome, puxava aquele pão, comia e legal, né. Tá tudo certo, É, segue, mano, incrível. E esse momento do Bruno na infância, né, que a gente comentou, que hoje é muito difícil da gente conseguir pensar nisso. A gente tem filhos e a gente pensa assim: "Meu, se você não tiver um ambiente controlado, dentro de um condomínio, dentro da onde você tá vivendo", é muito difícil a gente ver isso hoje, até por muito nossas preocupações também, porque, meu, é diferente, o mundo tá sim. diferente. E às vezes também até as crianças muito mais ligadas em tela, naquela época a gente não tinha nada disso, né. Mas e como foi essa transição da infância, perdão, da infância pra adolescência? Pra esse primeiro momento de entender que, mano, mudou um pouquinho, você começa além de estar na rua, você já começa a olhar umas meninas, você começa como que foi esse momento para o Bruno? Teve a passagem aí que eu vejo bastante quando eu comecei a ir para o Senai, comecei a estudar. Cara, e fez aquela migração, né. Uhum, Não, eu não tinha mais tempo para poder ficar ali, assim, na rua, envolvido com as brincadeiras, não que eu não gostasse, gostava uhum, muito, mas eu tinha que abdicar daquele momento para poder ter sucesso no que eu gostaria de me formar, de dar sequência. Então essa foi a primeira migração, né. E aí que você começa a trabalhar, né, o cara te solta dentro de uma indústria, que foi no meu caso, na época eu trabalhava numa indústria, uma multinacional, de um tamanho exorbitante, e assim cara, a responsabilidade muda, né. E Bruno, esse momento que você sai ali do momento da brincadeira, do momento de viver esse primeiro momento da adolescência para ir para o Senai, essa escolha foi algo que o Bruno já imaginava de quero ter meu dinheiro, trabalhar, ou foi aquela coisa assim, poxa, não, meu pai falou para mim fazer a prova, eu fiz, passei. Estou falando do ambiente, né? Eu Sim, cito o pai, mas às vezes o ambiente da família, eu costumo brincar que eu venho de família de metalúrgicos,
Mas eu passei desse time. Eu comecei a trabalhar com 17 anos na metalúrgica por uma condição de que, tipo assim, liberou o quartel, vamos arrumar alguma coisa para fazer. Sim. Não, na minha situação foi bem diferente, Lucas. Assim, eu tinha vontade já de trabalhar, né? Era um sonho. Eu já tinha atuado fazendo bico lá para algumas empresas, mas não era nada profissional. E eu fui no Senai sozinho, né? Caramba. Fui lá entender qual que era o curso, tal, não sei o quê. Mas foi um ponto assim importante que você tocou agora, porque o que aconteceu? Eu falei, pai, você consegue pagar para mim um colégio técnico? Na época era Fito, que Uhum. era um colégio particular, né? Mas você tinha que prestar uma prova para conseguir entrar. E meu pai não tinha condições, cara. Ele falou, pô, filho, pai não tem condições. Falei, pô, pai, queria estudar, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, mas o pai vai fazer o seguinte. Ele trabalhava numa metalúrgica também em Osasco. E aí ele falou assim, ó, o pai vai fazer o seguinte, o pai vai conseguir uma carta para você, que é para você prestar a prova, e se você conseguir uma boa colocação, você já entra pela empresa, né? Que era para entrar no Senai. Uhum. Enfim, eu prestei a prova, fiquei em terceiro lugar, não consegui, só havia uma vaga. Caramba. Fiquei em terceiro, não consegui, mas tudo bem, né? Eu falei assim, vou fazer. E logo em seguida, no Senai, eu já consegui uma vaga nessa multinacional. Então foi uma trajetória nesse momento que, da mesma forma que ele não tinha como proporcionar esse colégio particular, ele conseguiu me proporcionar essa carta, que Uhum. me deu tipo mais força para poder ir fazer, querer estudar mais, para poder passar numa boa colocação. Não deu, mas valeu o esforço, né? Sim. E muito bacana isso, né, que você falou, que tipo assim, ele trouxe uma outra condição para você fazer algo no sentido de buscar aquilo que você estava almejando. Poxa, ó, isso aqui não, hoje Sim. não dá, mas tem esse caminho aqui e tá aqui o que eu posso fazer para te ajudar. Pô, incrível E uma essa. questão assim que você falou, foi eu que fui buscar, foi meu pai que deu o start do momento. Pelo contrário, meu pai ele falava assim, pô, cara, não tá no momento de você trabalhar, você não Uhum. precisa trabalhar. Falei, não, mas Uhum. eu acho que isso vai me fazer bem, né? E foi, e desde então, que eu comecei lá com uns 14 anos, eu nunca mais parei. Uhum. Mudei, né, de ambientes, mas assim, não parei mais. E essa ligação, vamos falar agora junto do trabalho, como que era para você, por exemplo, acabei o Senai ali, 16 para 17 anos, trabalhando, porque a gente sabe que, assim, na região e na condição que a gente, às vezes, nem todo mundo da nossa idade tinha isso, né? Então, tipo assim, às vezes você acaba dando, pô, peraí, aqui tá, vou fazer isso aqui, porque a galera que tá aqui, nem todo mundo tem, então vou aproveitar e vou... Como foi esse momento da adolescência do Bruno ali, 17, 18 anos, já tendo aquela condição? Você já, tipo assim, sonhava no sentido, pô, 18, já vou ter meu carro, já vou fazer isso? E que momento você começa a perceber essas coisas de falar assim, não, agora eu posso fazer isso? Na verdade, assim, você tocou no, você falou, quando acabou o Senai. Eu nunca acabei eu falo que eu nunca acabei o Senai, né? Porque assim, eu terminei o curso de aprendizagem, Uhum, fui fazer ferramentaria e fui fazer outros cursos uhum, extracurricular e eu continuava naquela pegada. Trabalho, Senai e, e fazia meus passeios, uhum, tal, tinha minhas atividades comum aí que eu sempre gostei, sempre fui muito de sair, né? De uhum, ser o roeiro. Então, aí eu comecei a entender que as pessoas que estavam ao meu redor falavam assim: pô, o cara já tem carro, o cara tá fazendo isso, ó, o cara foi viajar. Mas foram pessoas que muitas vezes não teve a mesma aptidão que eu tive, uhum. você entendeu? Não que também estavam erradas, mas Sim, cada um tem a sua a velocidade, né? sua velocidade, a sua escolha, né? Uhum, Seus objetivos. Então foi muito bacana, porque com 17 anos eu tinha meu carro já. uhum. Não podia dirigir porque meu pai e minha mãe não deixavam, mas eu tinha meu carro, né? Então foi legal, foi legal. E você comentou sobre isso, como que foi igual você estava falando, né, dessa disciplina toda, você sempre teve essa obstinação e eu costumo brincar que tem sempre aquela pergunta que a gente faz para quem tem filhos, que a gente é o momento que a gente não quer que ele assista ou o momento que fala assim, não assiste, porque aí Sim. vai, né, dar aquela moral para mim nesse sentido. Essa relação dessa adolescência, desse processo com seus pais. Você foi um cara mais tranquilão? Não, tive meu tempo rebelde de tipo chegava, minha mãe estava acordada me esperando, mas eu
fala, não, filho, chega mais cedo. Eu tenho algumas histórias bacanas sobre isso. Mas eu não fui um cara que dei trabalho para Uhum, meus pais. Eu sempre fui um cara responsável. Nunca uhum, fui de me envolver em confusão, uhum, bater carro, tal. Nunca foi. Mas eu trabalhava, estudava, ia para minhas baladas, né? E chegava no outro dia, tipo, sei lá, 2h30, 3 horas da manhã em casa. Minha mãe tava lá atrás da porta, tal. Aí ela olhava. Pô, filho, não falei pra você chegar cedo? Eu falei, mãe, tá bom, vai. Ia lá, deitava e tal. Teve um dia que eu fiz uma brincadeira com ela, né? Eu fui sair, era umas 10h30 da noite. Ela falou, a hora que você vai sair, se é hora de sair. Você vai chegar cedo? Eu falei, vou. Aí cheguei, 6 horas da manhã em casa. Aí Cedo. ela falou, pô, filho, mas eu não falei pra você chegar cedo. Eu falei, vai dizer que 6 horas da manhã é tarde, mãe. Então, era assim, tudo foi Aham, feito com uma uhum, responsabilidade, é o que eu tento passar para meus filhos, né. Cara, você pode tudo, desde que você seja responsável pelos seus atos, sim. né. A partir do momento que você quer estar naquela situação, responda por aquilo que ocorrer, né. Uhum, Então, o Caio tem 19 anos, uhum, já um cara maior de idade, eu cobro muito isso dele, seja responsável. O Iago ainda é uma criança, mas eu uhum. já venho mostrando para ele: "Iago, ó, você tem que acordar sozinho, você tem que se arrumar, você tem sua roupa, tal". Então, é criar responsabilidade para que na vida adulta ele tenha uma postura correta, né. E uma coisa que eu queria perguntar, Bruno, muito no sentido de quando a gente estava conversando, inclusive em off, antes de começar as gravações, a gente teve um processo ali de, num período da vida que trabalhamos juntos, inclusive, mas num processo que você já vinha de uma outra empresa, você já tinha essa cultura numa pegada diferente. Para mim era muito novidade quando eu cheguei. Mas como foi esse processo no sentido de tipo assim, pô, agora eu tô num outro momento, foi até o que você comentou, chegou um determinado momento que você falou, pô, eu preciso comprar alguma coisa aqui para ver aonde eu tô colocando os meus recursos. Sim. E como que foi esse start ou foi simplesmente tipo, mano, a vida foi me colocando em situação que eu falo, mano, se eu não tomar um caminho diferente aqui, a coisa pode um pouquinho extrapolar um pouco. Eu comecei a identificar, Lucas, pelo seguinte, era um período de muita batalha, né, cara. Uhum, Você trabalhar de domingo a domingo, tinha que ter tempo para poder ir para a faculdade. E eu me deparei com a situação, falei: "Pô, é sacrificante? É. Então eu também tenho que dar valor para o meu próprio sacrifício", uhum, né. Eu falei: "Cara, eu preciso dar uma diretriz para esse lucro que está entrando e fazer algum investimento, porque senão não vai ter nada", né. uhum, E foi o que eu fiz. Daí então, como eu tinha um carro na época de um valor bom, né? Então, assim, eu fui, vendi o carro, dei de entrada num apartamento e com o dinheiro que entrava mensal, eu comecei a pagar as parcelas desse apartamento. uhum. Foi uma forma que eu encontrei de poupar, né, o meu próprio esforço, Sim. né? E uma coisa que você mencionou que eu acho muito legal, que tipo assim, mesmo nesse momento relacionado a poupar, a transformar o seu esforço em algo material para você ter isso, você também já estava indo atrás da questão do estudo, né? Da questão de, pô, fazer uma Sim. faculdade, de É, fazer uma. Nessa época eu estava cursando o nível superior, né, Uhum, então eu já tinha feito vários cursos no Senai, vários cursos, fora também da instituição Senai, e estava, acho que no último ano da faculdade já. E, cara, era faculdade, era trabalho, era pagar apartamento, é muita cobrança, mas assim, né, eu era um cara solteiro, não uhum, tinha filhos, então tudo fica mais fácil. Não que quando você constitui uma família, você, tem filhos, tal, enfim, fique mais difícil. É mais restrito, né, uhum. você tem que distribuir melhor a sua jornada, né, as suas horas do dia, É, as prioridades têm que ser mais divididas, e né? mais Tipo, assertivas, né. exato. E Bruno, em que momento nesse processo que a gente estava falando, inclusive, o Bruno começa a pensar sobre, pô, eu talvez precise ir para algo que é meu, empreender, trabalhar com algo que. Porque eu lembro que nessa sua jornada, tem um determinado momento que você já vai trabalhar com consultoria, mas dentro da empresa.
Você já fazia Sim, esse follow-up, né? Você já fazia esse acompanhamento externo. E a gente sai daquele momento que é o que a gente trabalhava na época ali, na graxa mesmo ali. sim. E essa chave vira quando pro E, Bruno? começou durante esse momento em qual você citou, né, da consultoria que eu já trabalhava dentro da empresa, eu sempre gostei muito de cozinhar, né. Uhum, Eu era o cara que gostava de fazer churrasco para os amigos, aí fazia algo diferente. Aí um dia, um grande amigo meu falou assim para mim, ele falou: "Cara, você já pensou em vender essa mão de obra sua?" Aí eu falei: "Como assim?" Ele falou: "Cara, vender, tipo, você fazer o churrasco que você faz para as pessoas." Aí eu falei: "Pô, que legal, né, cara. Nunca pensei, mas eu vou dar uma estudada sobre isso." Aí comecei a pesquisar, tal. E aí nasceu uma empresa de churrasco a domicílio, uhum, né, que na época chamava, Hobby Churrasco a Domicílio. uhum. E foi, como eu fiz evento para várias empresas, festa de confraternização, tal. E legal, cara, tipo assim, teve uma boa aceitação, indicações, tal, e foi legal. Só que eu migrei dessa empresa que eu prestava consultoria, que era quando, trabalhávamos juntos, né, e eu recebi um convite de uma multinacional, e aí não dava mais. Aí eu tive que parar com a empresa de churrasco, me desliguei da empresa onde, trabalhávamos, e fui para essa multinacional, né. Mas isso só deixou adormecido ali essa veia de, tipo, Sim. querer fazer desse lado. Sim, exatamente. Porque, quando eu fui, trabalhar nessa multinacional, eu fiquei um período fora do Brasil, né, meu filho era pequeno, o Iago tinha 3 anos, cara, isso começou a me estrangular, cara, de uma certa forma que, assim, ele me ligava, falava assim: "Pai, você não vai voltar?" Puta, cara, era foda. É que você traz pro aquele negócio que a gente tava falando, né, que não é só o trabalho, né, mano, Não. é uma nova vida, É. é um novo momento, porque aí voltando um pouquinho, tem o casamento, tem Sim. a questão de já ter, o filho e nesse momento, como que estava a cabeça do Bruno com tudo isso acontecendo, esse turbilhão de coisa acontecendo, nesse sentido de empreender, tem um momento aqui que, pô, foi o momento que eu casei, teve um momento, pô, agora eu tenho o Iago, e essa questão de Foi nesse quando eu decidi que eu precisava, no caso, mudar a minha vida. uhum, Falei: "Ou eu vou continuar atuando nessa linha e vou continuar longe da família, ou eu mudo para poder ter mais proximidade." E aí foi tal, comecei eu e minha esposa, conversando, tal, vamos montar tal coisa, tal, aí não deu certo, mas não deu certo não foi que montamos, uhum, estava fazendo um estudo de mercado, né, plano de negócio, tal, e não deu certo. Aí eu falei para ela, falei: "Ó, tem um lugar tal, assim, que tem um volume, né, de pessoas, queria montar um restaurante lá." Ah, aí você vai me falar assim: "Ô Bruno, mas por que o restaurante? Você vem de uma área metalúrgica." Cara, a minha família toda, o lado dos homens, todos cozinham, né. uhum. Meu tio, inclusive, ele foi cozinheiro da Esplanada dos Ministérios, tal. Caramba, É um dos caras que ajudou a desenvolver uma maionese muito famosa, né. uhum. Foi um dos caras que encabeçou o processo. Pô, que bacana, mano. E isso, dentro da minha infância, pô, festa de Natal, de final de ano, aí via lá o tio cozinhando, saía aqueles pratos bonitos, tal, todo mundo: "Nossa, que legal." E sempre ficou aquilo na minha Uhum, cabeça, eu vendo meu pai cozinhando. Enfim, falei assim pra ela, falei: "Meu, vamos procurar lá nessa área, ver um restaurante e tal." E calhou de eu achar um lugar, né, que estava à venda. caramba. Aí eu fui, olhei e tal, gostei e tal, beleza. E aí eu migrei pedi para o desligamento dessa empresa, né, na qual eu atuava, e falei assim: "Puta, comprar o restaurante." Comprei o restaurante, reformamos e nasceu o Quintal Hobby, Uhum. né, que aí era onde eu parei com o ramo metalúrgico e pretendia não voltar mais, Uhum. né.
É uma coisa muito engraçada, você falou isso do pretendia. Tem algumas pessoas que me perguntam, né? Pô, inclusive, alguns amigos já entraram em contato. Pô, tem uma vaga, tem isso, tem aquilo. Eu falo, ó, eu não vou cuspir pra cima, eu não vou falar que nunca, mas enquanto eu puder escolher, não volto mais não. É engraçado, eu vejo que existe, hoje conheço muita gente nesse ramo, né, devido aos anos aí de atuação, e eu vejo que tem pessoas que são enlouquecidas, apaixonadas por isso. Não que eu não goste, Uhum. gosto, mas é como estávamos conversando antes de iniciar aqui, né? Cara, eu acho que o meio que a gente trabalha, situações, pessoas, transforma para que não fique mais um ambiente saudável, né? E eu acho que isso muito, eu falo que hoje eu aprendi tanto, mano. Aprendi tanto, tanto, tanto. Principalmente, tudo que eu não podia fazer. Não, porque assim, a gente teve muito esse contato. Mano, eu era muito encrenqueiro. Eu gostava de arrumar, eu gostava de, tipo assim, do desafio de, pô, eu sei que aquela pessoa não vai gostar que, tipo, Que faça isso, que eu mas fale isso, que eu, mano, porque eu sou, tipo, é um mercado que a gente tava falando também que ainda tem muito uma concepção antiga, tem muita gente inserida que é muito antigo e tal, sim, então os pensamentos eram diferentes. E às vezes, tipo, eram confrontos que eu falava, mano, não, mas eu estudei isso aqui, que tem que trabalhar, liderança tem que trabalhar aqui, não tem que, tipo, sim. tomar o serviço da pessoa. E aí tinha gente que fala, pô, você tem que se sujar. Eu falo, mano, não. Eu gostava desse confronto e eu falo assim, mano, pra quê, velho? Eu conseguia tumultuar mais ainda o que já era um ambiente tumultuado pra gente. Sim. E hoje eu fico pensando, eu falo, mano, pra quê, velho? Mas é lógico, é aprendizado. Hoje eu aprendi, entendi isso, mas eu tive que amadurecer com esse aprendizado. É a mesma coisa que eu falo, que quando a gente casa, mano, é uma vida que você fala assim, opa, peraí, mano. É diferente, a Você dinâmica é tem que mudar, diferente, você tem você que tem que... mudar e cada dia você vai ter que mudar mais e mais. Não é que não é, eu não digo nenhuma mudança, Uhum. eu digo uma adequação, Sim, porque não é mais somente uma pessoa, né? São duas pessoas e ali você vai ter que se adequar ao humor da pessoa, o que que a pessoa acha bacana, o que que ela também não acha bacana, o que que você acha bacana. Eu digo que a gente não pode se anular, né? sim. Então, assim, tudo tem que fluir, fique legal para ambos, né? E eu recordo que, inclusive, em um desses churrascos nós estávamos juntos e estávamos conversando sobre isso, sobre a questão do casamento e tal. É, como que foi esse início pro Bruno? De igual você comentou, né? Tipo, você vem de uma independência, você vem de um Sim. negócio ali, tipo, opa, peraí, agora tô me relacionando, eu quero levar isso aqui dessa forma para que as coisas aconteçam. E como que foi esse momento, igual você comentou agora, dessa transição pro Bruno? Com tudo isso profissionalmente acontecendo, porque a vida acontece no conjunto, né? Mas se a gente puder separar esse momento, como que foi ali a percepção do Bruno olhar hoje e falar, mano, eu tive que ir por esse caminho, por causa disso, disso. Não, isso foi um momento da vida muito bacana, né? Uhum. Porque a partir do momento que eu conheci a minha esposa, ela foi uma pessoa que me mostrou melhor qual o caminho que eu deveria seguir. Não que eu não sabia qual que era o caminho, Uhum. mas assim, quando você tem uma outra pessoa para poder estar ali te orientando, né? Falar, olha, assim é mais legal, tal, né? Você já pensou de fazer assim? Então foi muito bacana e foi uma coisa, cara, vou te dizer tanto que rápida, Uhum. porque eu conheci a Eliane, né, que é minha esposa hoje, no último semestre da faculdade. Nos conhecemos num barzinho no samba da faculdade, que era Uhum. onde ia muito, né? Bom, enfim. E daí então, cara, foi em outubro de 2011. Uhum. Já estamos há 13 anos juntos aí, né? E foi uma transição bem bacana, bem. E pelo que você falou, né? Foi muito rápida nesse sentido de você já, opa, é uma pessoa que eu já quero Sim, estar sim. perto, né? Até mesmo porque, assim, né, foi uma questão. Já tinha o Caio, né, que é o Uhum. meu enteado, que considero como filho, por cuidar dele desde os 6 anos de Uhum. idade. E então, assim, a Eliane era uma pessoa mais resolvida, né?
ela não tinha aquele tempo para poder falar assim: "Ah, vou ficar com o namoradinho". Uhum. Então, num certo dia ela chegou para mim e falou assim: "Olha, eu quero, uma pessoa, essa pessoa eu quero que seja você, e aí, você tá disposto?". Foi tipo assim, eu falei assim: "Tô, vamos tocar, né". Até o momento que ela falou assim: "Pô, Bruno, a gente podia morar junto". Aham. Aí foi a hora que eu puxei a faca, né. Eu falei: "Não, morar junto não, se quiser casar eu caso, morar junto não". Já deu aquela: "Opa, espera aí, agora é minha Eu falei: vez". "Pô", mas isso entra muito, Lucas, dentro da questão da estabilidade, por Aham. quê? Morava com meus pais, cara, tipo, tinha minha vida sossegada, eu falei: "Eu vou sair de dentro da casa dos meus pais para ir morar com uma pessoa, por mais Uhum. que seja bacana, sem ter um compromisso sério, e se não der certo, aí eu volto para casa dos meus pais?". Então, eu falei assim: "Não, vamos casar, tal", que eu apresentar ela perante a Deus e perante minha família, eu acho que é um compromisso muito sério, Sim. né. Então foi da forma que a gente seguiu. E é o que você falou, foi rápido, Uhum. rápido no momento certo, Sim. né. Planejamento, tal, foi bem legal. Pô, muito bacana você falar disso, né, e trazer disso de: "Pô, espera aí, não, vai ser assim não, vamos fazer o negócio vamos fazer o negócio". Quer fazer, faz direito. E Bruno, dentro dessas experiências que você mencionou, trazendo ainda com essa relação que você mencionou de, pô, eu estava fora do país, filho pequeno, tudo isso e, pô, empreender, você chegou até o momento, da Quintal Hobby, e e aí você falou, né, em que momento você: "Opa, espera aí, eu tenho essa proposta na mesa para voltar para o mercado". Tem algumas coisas que aconteceram no entorno do restaurante, né, não foi Sim. no restaurante, foi no entorno do restaurante. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, porque, tipo, meu, eu acredito muito nisso, não sei se é a linha que você segue de pensamento, mas é muito bacana a gente poder trazer isso, que, mano, essas coisas nos condicionam. Eu já tive esse tipo de conversa com a Mônica de falar assim: "Meu, a agência tá assim e tem isso aqui na mesa. O que que a gente faz agora?" De sentar e ter aquela. Sim. E como é esse momento. Na verdade, assim, de fato, o que aconteceu foi o seguinte: o Quintal Hobby, ele vinha de vento em polpa, né, foi um empreendimento, assim, bem bacana, Uhum, né. E, cara, do nada, como para todos chegou a tal da pandemia, uhum, né. Então eu me deparei com, no dia 20 de março de 2019, você não pode mais vender. Tipo, assim, não tem ninguém, né, a localização onde estávamos, a empresa que fica ao lado não ia ter ninguém mais, e você está falando de uma empresa com 16.000 funcionários, uhum. que era o comércio local, não só para o Bruno, mas Pra para tudo, todos, era o né. que gerava a economia dali. Cara, aí eu falei: "E agora, Bruno?". Eu trabalhava já com uma plataforma de venda online, né, de Uhum, delivery, aí ficou mais forte essa plataforma, né. Só que, cara, eu tinha uma estrutura para, era 116 lugares do restaurante, mais 16 do lado de fora, funcionários, e falou: "Bom, tem que me virar". uhum, E daí então eu já fabricava umas marmitas congeladas, né, e foi quando migrei que ela virou um negócio. uhum, Por quê? Você não pode ir no mercado, você não pode ir na feira, você precisa se alimentar, você vai trabalhar de home office. Então eu comecei a mandar para o pessoal: "Ó, tenho a alimentação congelada, tal, e é feito assim, tal". E começou a vender, vender, vender. A plataforma também de delivery era onde vendia, marmitex, né. uhum. E e aí foi virando um negócio, e o restaurante, o Quintal Hobby foi morrendo. Sim. Por que que ele foi morrendo? Porque você precisava, eu não precisava mais daquele espaço todo que eu tinha, não tinha pretensão nenhuma do pessoal voltar a trabalhar presencial, tá, como até hoje não voltou, né, muita gente não voltou. E aí, cara, recebendo pressão de: "Ah, eu quero meu imóvel, ah, eu quero o aluguel 100%". Eu falei: "Tá, mas eu não estou mais faturando o que eu faturava, eu não tenho como mais arcar com Uhum, isso". Mas enfim, e aí eu tive que me desfazer,
né, das coisas que tinha e ficar somente com o que eu julguei necessário, que era para tocar o negócio de alimentação congelada. E essa transição da alimentação congelada, ela já foi imediata para alimentação saudável? Ou foi uma transição no sentido, é lógico, não estou falando que não era, Sim, eu entendi. mas no sentido de o público e o modelo, essa mudança, ela já foi imediata no Quintal Hobby ou teve um processo por causa de procura? Não, ela foi imediata e ela nasceu antes da pandemia, tá. Uhum, O que que acontecia? O restaurante funcionava normal, pegava de final de semana, eu e minha esposa, eu cozinhava e ela montava as marmitas. uhum, Então era um algo a mais dentro do restaurante. sim. Você Pô, tem aproveitava a sua estrutura para ter exatamente. aquele, a gente fala, né, rendimento monetizado no Sim, espaço livre. exatamente. E no espaço e tempo, né. Sim. Aí quando, a gente começou a produzir essa alimentação, já era alimentação fit, né, que Uhum, a gente, fala assim, alimentação saudável. Só que o que que eu entendi com esse momento da pandemia? Ah, eu não gosto de comida fit, eu gosto só de comida, convencional do dia a dia. Eu falei: "Ah, tá, entendi, tá bom". Peguei lá o caderno, ó, cardápio convencional, feijoada parmegiana, bife a rolê, tal, não sei o quê. tudo que é bom, né, você só É, citou aí coisa que é aí, tipo: "Ó, gente, agora eu tenho esse daqui. Pô, que legal, agora me atende". Uhum. Falei. Aí daqui a pouco veio: "Ah, mas eu preciso mesmo é de comida para meu filho. Meu filho, ele é pequenininho, ele não come". Eu falei: "Ah, tá. Aham, entendi". Vai eu lá de novo, né, com meu papel lá, tal. "Ó, agora eu tô fornecendo alimentação kids". "Ah, legal". Aí, sabe o que que eu preciso? Eu precisava de marmitas só de proteína, que seria a mistura do dia a dia. Falei: "Ah, aham, tá bom". Então assim, cara, se criou esse leque Aham. com essa história, devido à necessidade. Você comentou, né, foi só a alimentação saudável a fit, né, que no caso a Uhum, gente julga. A princípio sim, uhum. e depois veio a convencional, depois veio a kids, depois veio a proteína, e daí foi. E eu acho muito engraçado que, trazendo um outro ponto que a gente estava brincando aqui, conversando antes em off, eu acho muito legal e trazer isso. Isso é que você comentou de, pô, a pessoa falava, vou pro caderninho, vou pensar isso aqui, É o elaborar gancho uma do ideia. mercado, né. E você falando, né, da mente agitada que você passa pelos lugares, às vezes, e olha uma placa de aluga-se de um espaço comercial, sua mente já começa. Sim, E isso é muito bacana, porque assim, é um perfil muito legal no sentido de, mano, peraí, se o mercado tá caminhando por isso aqui, alguém me pediu, pera, deixa eu sim. pensar que isso aqui, acho que tem um negócio que não é muito daquela coisa de falar assim, não, eu tive essa ideia, eu tive essa ideia. Não, não. Pô, alguém falou aqui, caderninho, E eu vamos. eu eu costumo falar assim: "Cara, eu não vendo nada que eu não consumiria". Aham. Então, quando eu fui desenvolver isso, fizemos um lote piloto, tá, Uhum. e eu fui lá experimentar. Levei para algumas pessoas: "E aí, o que que você acha?". "Ah, legal. Ah, mas eu acho que precisa ajustar isso". "Legal, vamos ajustar". Até que, formamos um cardápio que hoje eu julgo muito bem definido, né, Uhum. uma proposta muito bacana, e eu falei assim: "Cara, está assertivo, Aham. está assertivo". E em que momento o Bruno precisa voltar a dividir, no sentido de empreender com essas duas empresas, metalúrgica de novo, voltar ali com a consultoria, para esse ramo não é só metalúrgico, mas Sim. de consultorias, nesse novo momento? Então, foi no momento em que, eu precisei devolver o ponto onde era o Uhum, restaurante, né, e cara, quando você devolve um ponto, você leva um monte de dívida com você, né. E não tinha como eu suprir com as necessidades da família, né, as necessidades de casa, com o funcionário e tirar tudo dali. E aí, por ter a experiência, por ter o estudo, conversando com alguns amigos, eu falei: "Cara, eu vou voltar a atuar no mercado". uhum, E foi muito rápido, porque no momento que eu falei assim: "Eu vou voltar a atuar", eu recebi uma ligação: "Cara, tô com um problema, tô assumindo a gerência de uma empresa e eu preciso de você". Falei: "Legal". Então, assim, 2020
Eu já estava ali atuando, né? E daí então eu migrei depois que eu voltei para o ramo metalúrgico também, eu já atuei em mais 3 empresas, 3, 4 empresas, Uhum. né? Com essa questão de consultoria, dessa... Sim, E, depois eu não voltei mais a ser CLT, eu sempre estou na consultoria, né? Foi então até que eu montei uma outra empresa, foi citada por você, e aí eu só faço a consultoria. e muito bacana isso, Bruno, porque a gente tem um nível de conhecimento no sentido que é exatamente sobre isso que tem a questão do empreender. Eu acredito muito nisso, que às vezes a questão, um trabalho de uma consultoria é entender as necessidades e entender com soluções, porque não é só olhar, porque às vezes, tipo, olhar, acompanhar e trazer a solução, você precisa de um olhar de alguém que tem, primeiro, a competência para isso, mas também tem a sagacidade de olhar e entender como resolver, porque às vezes está todo mundo em cima daquele problema, meu, e é um negócio que a gente até brincava, meu, às vezes alguém que tá passando do lado só, faz isso aí, e tipo, saiu, você fala, mano, vai tá aqui todo mundo tentando resolver isso aqui, Exatamente. e eu acredito muito que essa questão de consultoria, ela traz muito essa linha, né, de trazer soluções, de trazer um, algo no sentido de, poxa, ó, isso aqui é daqui a aqui, do ponto A ao ponto B, a gente tem esse período para fazer. Ah, mas é incrível isso. Ah, não dá para fazer. Não, É, não, eu, eu, dá. eu costumo dizer assim que tudo dá, né? Tudo dá para você fazer. Tem uma forma de ser feito com pouco sofrimento ou com muito sofrimento, Sim. né? Então, em que momento que você levanta a mão e mostra que você tem um problema? É aí a hora que a consultoria é ativada, né? Uhum. Então, assim, hoje eu chego em empresas, devido à experiência, eu olho e vejo uma solução. Mas nem sempre aquela solução é o caminho mais fácil. Sim. E o que, que as pessoas buscam? Ah, tá, não, beleza, vai funcionar desse jeito, mas eu quero um caminho mais fácil. E aí vai sofrendo, 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 até chegar e falar assim, viu, como que era mesmo aquilo lá que você comentou para poder fazer? Então é isso, a consultoria, basicamente, ela se envolve nesse sentido, né? E, Bruno, trazendo de novo aqui para a parte de alimentação desse ramo, eu acho muito bacana isso que você falou, porque você sempre está atento ao que está acontecendo. Igual a gente tem essa proximidade, tem esse trabalho em conjunto no sentido de desenvolver a parte digital aqui na Sim, agência, e eu acho muito legal que, assim, tivemos uma reunião e você, não, agora a gente também vai trabalhar essa questão pós-cirúrgica, tal. sim. E eu acho muito incrível essa questão de estar atento ao que está acontecendo. Não é abrir mão e trocar, não é isso, não é que eu deixo de fazer isso para fazer isso. Não. É abrir leques, é abrir possibilidades, é abrir condições novas de vocês cada vez mais estar se colocando no mercado e consolidando dentro de ter essas soluções. Sim. E isso, Bruno, é muito, acredito que é parte de um processo disso que você mencionou, de estar muito antenado ao que está acontecendo. E para o Bruno, esse processo, ele acontece de que forma? Muito no sentido de estar sempre muito ligado a tudo, ou no sentido de estar atento ao que se mostra? Como que é essa concepção de... Eu vejo, Lucas, que não é nem estar muito ligado a tudo e Uhum, nem atento ao que se mostra. Eu sou uma pessoa que eu fico alerta a gatilhos. uhum, Cara, você falou assim pra mim, ah, puta, eu precisava de uma alimentação, não sei o quê. Então, opa, ele precisa. Aí eu vou pesquisar, eu vou uhum, entender, vou desenvolver aquilo, né? Então, a questão da alimentação pós-procedimento, em um determinado momento, falou o Sérgio, né, chegou para mim e falou assim, Bruno, a gente precisa desenvolver um caldo que ele é pós-procedimento. Como que é esse caldo? Aí eu falei, puta, não sei, né? Vou pesquisar. Fui olhar, tal, não sei o quê. E hoje, puta, a gente faz caldo para várias clínicas, vários médicos, vários nutricionistas, vários tipos de procedimentos, né? E é dentro disso do que, acho que, respondendo melhor a sua pergunta, é pegar, entender a necessidade e ir atrás. e é muito mais do que alimentação, né? Eu acredito muito que o processo da Hobby, ele passa muito pela questão de vender algumas coisas juntos à alimentação. Como isso?
tempo, facilidade, Sim, qualidade, porque às vezes você come muito mal porque tá sem tempo. Então, tipo, tem muita coisa agregada junto. sim, Não é, lógico, preparo o alimento e você ter todas as condições de especificação, de saber exatamente o que você está consumindo e todo o processo que isso é feito, é incrível. Mas isso vai embutido a facilidade. Eu lembro até o dia que você mencionou, falou assim, poxa, a pessoa está com a cirurgia marcada hoje, ela me ligou ontem, porque ela tinha esquecido da alimentação sim. dela. Que E tipo, não é o primordial para ela. Ela tá preocupada se ela comprou um chinelinho bonito para ir para cirurgia. É exatamente isso. Mas assim, o que que é fundamental para sua recuperação? É uhum. sua alimentação, são seus remédios, sua vitamina. Então, assim, vamos preparar, né? Para quando você voltar do procedimento, a estrutura está disponível para você. Não, mas o que eu acho mais legal também é o que eu falei, vai muito agregado no sentido de entender uma possibilidade de solução. E Sim, você vende a solução. sim, sim. Poxa, esqueceu no último dia, passou a Eu receita. dou um jeito, a gente sempre tenta dar um jeito, né. Eu Sim, peço para os pacientes, falo assim: "Olha, manda com antecedência. vamos, programar, vamos entender melhor, né, agendar a entrega". Ah, nem sempre dá, Sim, né, tem paciente que não: "Puta, eu preciso pra já aconteceu de: "Ó, eu estou indo fazer o procedimento hoje, tá, eu preciso hoje o caldo". caramba. Demos um jeito? Sim, né. Mas é aquilo que a gente estava falando, de entregar a solução. Sim, É lógico, não é o usual, não é a coisa correta de se fazer, mas no sentido de entender a necessidade e de trazer uma solução, não é aquela coisa, ah, não, tipo, perdeu seu tempo aí, agora só. Mas eu falo no sentido até de entregar muito mais do que o primordial, que é a sim, qualidade, que é todo o processo. A gente sabe o quanto vocês investem para entregar isso cada vez num nível absurdo, no sentido de ter tudo isso, mas principalmente no mundo que a gente vive hoje, a gente costuma dizer que o tempo é a moeda mais cara que existe, sim, porque a gente não consegue ter o dia, se a gente fosse viver tudo que a gente imagina viver, teria que ter, sei lá, 4 vezes mais do que ele tem hoje. E a gente viveria numa loucura insana, porque o tempo é essa moeda. Então, junto de tudo isso, é essa questão mesmo, né? De entregar tempo, entregar facilidade, entregar. Isso que eu acho muito bacana no sentido de, pô, eu entender que eu tenho um produto bom, com qualidade, e eu consigo agregar a ele a facilidade. Pô, acabei. Ou eu treino, ou eu preparo minha alimentação. sim. É, existe um trabalho que eu faço, isso já devido da indústria, tá? Uhum, E pela consultoria, e isso vem cada vez aflorando mais. Eu sou um cara que eu gosto de otimizar processo. uhum, Então, assim, tudo na vida é processo, né? Dentro da cozinha, o nosso processo ele é extremamente otimizado, cara. Ele é muito enxuto, eu tento ser o mais simples possível, objetivo, sim. tá? Para que consiga atingir o êxito mais rápido, Uhum, né? E ele funciona, cara. Ele funciona muito bem, porque eu tenho um momento em que tem a compra, um momento que está descascando, um momento que está limpando carne. Então, assim, flui. Agora, se você mudar aquilo, pode ser que também funcione, ou melhor. uhum, Hoje eu vejo que da forma que está, eh, seria mínimos detalhes para poder melhorar, né? Mas otimizar o processo, você ganha o tempo, que é o tema que você chegou de assim, temos que ganhar tempo, não, uhum, não tem tempo para perder. Meu cliente não tem tempo para esperar. O cara que está treinando, está com foco lá no treino, ele quer alimentação e ele não tem tempo para esperar, sei lá, uma semana para chegar a alimentação dele, uhum. né? E isso é muito louco de trazer essa visão, né? Porque as pessoas às vezes acham que é um negócio tipo assim, ah, não, tá lá, tá. Tanto que é uma coisa que eu te perguntei lá nas nossas primeiras conversas, não, não tem. Eu faço sobre a demanda. Eu não Sim, tenho uma coisa que, tipo assim, a pessoa, não, tá aqui, não, não tá na geladeira. Eu vou preparar e eu vou não te trabalho entregar algo com fresco, algo com que, estoque, né? exato, que te traga realmente a condição que é o que eu falei.
priorizando a qualidade, aquela coisa que, por exemplo, não é um negócio que a pessoa deixou lá e me vendeu hoje, mas já faz uma semana que tá lá. E até mesmo também uma outra linha que eu tenho atuação é a dieta personalizada. Então, Uhum. assim, você não tem como produzir uma dieta personalizada, né? Sim. Então, eu vou pegar lá as instruções que o nutricionista passou, vou montar um cardápio dedicado para aquela pessoa, ela aprovando, aí vai ser produzido. Então, cara, tem muitos gostos diferentes, né? Tem, por exemplo, no dia que o pessoal tava lá na Fazendo as cozinha, captações. fazendo a captação, tava produzindo um lote de marmita que era todos com coentro. A cliente gosta de coentro. Legal, vamos produzir com coentro. Não é Como que uma você ia ter isso prática, no estoque? não é uma prática comum Aham. da nossa cozinha, mas vamos produzir, né? É personalizado. Entendi. E, Bruno, agora trazendo um pouco para... vou fazer um trocadilho aqui bem naquela... Cuidado com seus trocadilhos. Não, pode ficar tranquilo. O tempo da fábrica lá já passou. A gente já mudou um pouco disso. Eu costumo brincar que 2 coisas eu trouxe do tempo da fábrica. Gosto de ouvir fofoca. Peão gosta demais Sim. disso. Quando não a pratica, ele gosta de ouvir. Eu nunca participei, nem nunca Aham. gostei de ouvir. É bom que a câmera tá vendo que você tá ficando vermelho pela mentira deslavada que você tá contando. Mas, e o Bruno empreendedor, o Bruno da consultoria, o Bruno, quando ele fala assim, eu vou me desligar e vou fazer algo aqui que eu sou apaixonado, que é onde eu me desconecto dessa loucura. O que é o Bruno nesse momento? Tipo assim, vou jogar bola com o Iago, vou fazer, ou sei lá, vou... Você até comentou uma coisa que eu tenho alguns amigos que têm esse costume e acho muito bacana, que é a questão de tipo, não, vou abrir meu vinho aqui, vou sentar com a minha esposa e não, esquece o mundo, aqui é aquele momento. E como que é esse pro Bruno, esses momentos? Cara, o momento que acho que é de maior descontração, assim, para mim, é no momento que eu estou na cozinha da minha casa, cara. É o momento que eu estou cozinhando. Uhum. Cara, eu adoro ir no mercado, ir na feira. Puta, eu vou fazer tal prato hoje. Vou lá, vou comprar os insumos tal e vou preparar. E muitas vezes eu tô ali cozinhando, minha esposa tá junto comigo, abre um vinho, a gente vai cozinhando, vai batendo um papo tal, e tudo flui. Uhum. A cozinha, para mim, além de ser uma linha de trabalho, né? Uhum. A cozinha da minha casa é uma linha relaxante. Cara, eu gosto muito, muito. É algo que me dá uma satisfação, um prazer enorme. O hobby do hobby é... É. O hobby que é um sobrenome se tornou um hobby em nome da empresa, que é o meu hobby. Eu entendi. Mas é por isso que eu perguntei, né? Dessa desconexão no sentido de, pô, ali esquece a hobby alimentação lá, porque até trazendo isso para as pessoas, né? Que é um espaço totalmente separado, um espaço de produção pensada. Eu acredito que muito isso é o que você comentou, né? É a junção do ser que você construiu no sentido de entender produção, processo, que não dá para você ter, a maioria dos processos que você aplica, não dá para você se aplicar dentro de casa. Não, e até mesmo pelo volume que hoje a Sim. Hobby produz. Hoje eu tenho 140 metros de cozinha industrial, né? Sim. Onde a estrutura não caberia dentro de uma casa. Mas eu falo no sentido de muito bacana, tipo, para você não, o meu desligar é a hora que, pô, eu vou para a cozinha também, Sim. onde... E isso me traz muito uma outra coisa, Bruno, que é a sensação também do servir, mano. Eu acho isso muito incrível. Porque quem gosta de cozinhar, a grande maioria das vezes, gosta de ver as pessoas saboreando o que fez, né? Tipo Sim, assim, isso pô, é muito prazeroso, cara, muito tipo prazeroso. assim, pô, não, ó, vou servir minha família com um negócio que eu fiz aqui diferente, ou algo que, putz, eu queria entregar, eu queria... Então, tem essa relação, né, com... Normalmente, quando é data festiva assim, eu costumo fazer almoço em casa, né? Então, vai meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, e minha mãe brinca muito com isso, né? Ela fala assim, nossa, filho, eu venho aqui comer, eu fico até com vergonha, porque eu como tanto. Aí eu falo, tá, mãe, mas vai devagar, né? Porque ela fala assim, ela gosta da forma que eu cozinho, os alimentos que eu faço, né? E isso é muito gratificante. Pô, você vê a pessoa que te criou falando hoje para você que a refeição que você fez tá maravilhosa. Você fala, pô, que legal, né? Muito louco. Muito Não, louco. e é aquilo que você falou, né? Te traz essa satisfação no sentido de, além de ser algo prazeroso para você executar,
mano, te traz o prazer de, pô, sua mãe falar um negócio desse, você fala, pô, que Sim. loucura, né? Essa satisfação de poder servir, poder fazer e escutar que, pô, o pessoal gosta do que eu tô fazendo e eu Sim. gosto do que eu tô fazendo. É que Então, foi até quando eu citei lá atrás para você dos amigos falando, pô, por que que você não monta uma empresa para servir isso para as pessoas? sim. Que já vinha desse cuidado que eu tenho Uhum, e tento multiplicar, né, passar isso para as pessoas. Tem que ter o cuidado, tem que fazer com amor, tem que ter a dedicação, né? Não é o simplesmente fazer, porque tem o bife frito e tem o bife frito. uhum. Então, a gente sempre tenta fazer o bife, não fazer o bife, entendeu? E, Bruno, nessa relação cozinha, você é um apreciador de estar em restaurantes, de experimentar essas. Por exemplo, putz, isso aqui eu tenho vontade de ir em tal lugar ali experimentar isso. Você também é um apreciador dessa Sim, condição de tipo assim, sim. dessas coisas novas, de experimentar o diferente, algo que você. Eu vou ser muito sincero, eu tenho um pouquinho de receio. Mano, eu vou muito no que eu conheço. No sentido assim, pô, ali eu tenho essa segurança que. Eu sou um apreciador e também bem aventureiro. Então, É, cara, eu gosto muito. Se eu passar e ver lá que tem uma placa, sei lá, eh, qualquer alimento diferente, cara, eu tenho que ter uma oportunidade de ir nesse local e experimentar. Adoro. é. E ou degustar de tentar entender de que forma é feito, qual tempero que tá utilizando, você entendeu? Você entra naquela de tipo assim, tô experimentando isso aqui E foi levo as assim. pessoas, tá? A minha esposa, ela fica fascinada com isso, porque eu falo: "Olha, eu conheci um restaurante, vou te levar lá para você experimentar". É muito bacana. Pô, que legal. Normalmente sábado é o dia que, temos o tempo livre, Uhum. é dedicado para isso, para ir em determinados locais, conhecer a proposta do restaurante. É muito louco porque gera toda uma conexão, né, que é no sentido de voltado a algo, né, que é o comer, o se alimentar, o se Sim, preparar, o servir. É muito louco porque quando a gente estava comentando sobre você comentou, falou assim: "Pô, Lucas, eu escuto muito rádio por estar na estrada e tal, mas eu já não consigo me prender a um exemplo na televisão", que costuma ser um hábito ainda no Brasil muito forte das pessoas, se vai fazer alguma coisa em família, todo mundo vai assistir um filme. sim, E você fazer isso e trazer essa relação de não, além de fazer aqui para mim, para fazer para as pessoas, eu também gosto de ir nos lugares e gosto de. sim, É muito voltado nessa percepção de, mano, comer, se alimentar, de entender essa dinâmica culinária, né? E você transformou isso ainda também em algo que te traz o retorno como empresário, como, pô, eu executo isso, faço isso, você tem a sua operação, mas você está muito envolvido no sentido de, pô, eu sei exatamente o que precisa, porque é uma área que você comentou, né? Que quando começou você e sua esposa, então é uma área de domínio sua, sim. e você se sente muito mais confortável também para conduzir esses processos no sentido, ó, isso aqui é assim. Se alguém perguntar por que não, é assim porque isso, e é Sim. assim, assim, Tenho assim. propriedades para poder Sim. falar, né. Não é simplesmente você colocar ali: "Ó, você tem que fazer e eu não sei te explicar como que é". Uhum. Não, eu explico. Até mesmo porque tudo que é produzido dentro da cozinha, quem desenvolveu foi eu, Uhum. né. Então eu desenvolvi, multipliquei, já teve substituição de funcionários, foi multiplicado novamente e hoje é o processo. É Sim. aquilo que eu te falei, é o processo. Então, qualquer pessoa que chegar ali, que esteja disposta a trabalhar, a fazer aquela atividade, ela vai fazer conforme aquele processo. Pô, muito bacana, é o que você falou, né? É a junção que você vem construindo para fazer isso dessa forma, que você comentou. E, Bruno, você falou sobre funcionário. Agora, essa visão de empresário é uma coisa que eu costumo, para mim, foi um choque, mas eu gosto de ouvir as pessoas contando. A partir do momento que o Bruno, por exemplo, eu não sei se já na época que você tinha o Bruno churrasco a domicílio, a Hobby churrasco a domicílio, você já começou com funcionário? Eu não recordo. Não, não. Na Eu lembro época que você fazia, mas eu não lembro se tinha mais era a alguém. equipe familiar, né? Sim. Quem estava de linha de frente lá, eu em orçamento, Uhum. compras e parte de churrasqueira, e meu pai e minha mãe trabalhava junto, era a equipe. Sim. Quando precisava, eu contratava garçom, tal. E uma coisa que eu acho muito legal de perguntar,
Bruno, qual foi a primeira sensação na hora que você falou, tem um funcionário? Mano, porque assim, ó, eu vou ser muito sincero com isso. Pra mim foi um choque no sentido de, mano, como é burocrático, velho. É burocrático, Como a é um negócio que você fala, responsabilidade é gigante. E o que aconteceu comigo não foi, Bruno, eu tenho um funcionário, né? Então foi Bruno, tinha 5 funcionários na de. primeira tacada. É. E aí o primeiro dia 20 que chegou, eu falei, poxa, mas tem que pagar todo esse negócio aqui. Foi muito louco, né? Mas, cara, foi legal. Foi Aham, legal e eu acredito assim, isso não é o Bruno que está falando, tá? aham. O pessoal, as funcionárias fala até hoje. Cara, eu tenho um relacionamento muito aberto, tento ser um cara, tipo assim, entender, um cara compreensivo, né? E para que não seja aquele ambiente, pô, de novo eu tenho que ir lá trabalhar. Não. Nossa, que legal, hoje eu vou trabalhar, tal, vai ser mais um dia bacana, tal. Tem os estresses, como tem em todos os locais, mas é sempre dessa forma. Eu falo que do lado do empresário, é tipo assim, tudo isso que você falou, a gente no nosso manifesto de cultura na agência bate muito nessa tecla, no sentido de as pessoas terem desejos, ambições de crescimento, não só aqui, mas trazer isso para a vida, de ser um ambiente leve, de tentar das melhores formas possível fazer a coisa acontecer de maneira que assim, eu falo e que quando as pessoas escutam algumas histórias de algumas pessoas que eu não preciso falar o nome aqui, a gente conviveu num ambiente de extremismo pelo resultado, Sim. que é absurdo. E eu falo, meu, eu não desejo isso pra ninguém, pra ninguém. Mas você carrega alguns resquícios, porque, mano, tem dia que você, Ah, tipo, você sim, fala, mano, isso aqui sim. tá. Se é essa pessoa naquele dia ali, mano, tinha dado um soco no cara, porque, tipo. Mas, enfim, isso me traz uma condição de tentar fazer diferente como empresário. Pô, eu tenho uma empresa, eu sou um empresário. Eu costumo dizer que se tem uma cultura muito complicada, de dois polos, que é muito complicado. Quem empreende tem sempre uma empresinha, eu estou empreendendo, até fala baixo, sabe? Tipo aquela coisa, tipo, eu estou fazendo um negócio ali. Não, mano. Você está empregando, você está fazendo isso acontecer, você é um empresário. É, Você tem uma empresa que gira no sentido de que tem pessoas que dependem disso, você no sentido ou financeiro ou também da condição de poder fazer isso. E só que tem condições que às vezes você se depara, eu vou dar um exemplo aqui que enquanto eu sozinho fazia isso, mano, eu me prejudiquei muito até o momento de ter alguém para falar assim, a Mônica assumiu o lado financeiro da empresa, eu vou me preocupar com o que eu sei fazer e tem alguém tomando conta disso porque eu precisei entender que eu não tinha as características para isso. sim, sim. E, Bruno, que eu brinquei, né? Você falou assim, eu não comecei com um, quando tu toma 5 funcionários. Mas isso é muito bacana também de você poder olhar e falar assim, meu, que louco. Eu tô podendo. Tem 5 pessoas que estão comigo e que eu posso fazer através do que eu penso, do que eu tenho como ideia, que eu tenho como propósito, mano, trazer recurso para a vida de todo mundo. E isso também é muito louco. Tem esse outro lado, né? Sim, sim. Além de você trazer o recurso, você fazer a pessoa crescer, não só profissionalmente, mas como pessoa. Sim. Porque às vezes uma conversa que você tem no dia a dia, devido à experiência, você consegue passar algo, não que você está ensinando alguém, mas Aham. é algo que você está falando e a pessoa fala, pô, que legal. Eu nunca ouvi, eu nunca vi dessa forma. Uhum. E isso é muito gratificante. Isso que você está falando é uma extensão do que o podcast foi pensado, Sim, de trocar ideia. E sim. as pessoas poderem olhar e falar, mano, caramba, eu nunca pensei nisso. Tipo, só um estalo, não é no sentido de, não, a gente está aqui para causar a mudança. Não, é levar a ideia de compartilhar o que a gente viveu e como a gente pensa. Teve um episódio aí no decorrer, né? Um funcionário que tínhamos que passou por um problema. Eu fui, falei assim: não, vem cá, tal, o que você precisa? Preciso de uma ajuda. Fui, ajudei. Aí depois passou por um problema mais grave ainda. E, cara, eu não sabia como lidar com aquela situação, Uhum. né? E eu lidei de que forma? Ouvindo. Eu ouvi a pessoa. Ela foi, falou e ela só precisava ser ouvida. Só isso. Que louco, né, mano?
E como... Ela não era ela que precisava ouvir, ela precisava que alguém escutasse ela. E a pessoa, tipo, no final da conversa, sem eu falar nada, ela falou assim: obrigado. Veio e me deu um abraço, cara. Eu falei assim: pô, que, que muito louco, né, Aham. cara? E, Muito legal. e isso é um mundo que eu não sei como que para você foi isso, mas assim, é isso que você comentou. Eu não sei se porque eu passei 18 anos na área metalúrgica e assim, 15 deles, mano, num ambiente extremamente hostil. Sim, Que eu, tipo assim, eu falo que piscou, tem alguém te dando um rodo. sim. E tipo, era um negócio pra caramba, de onde que veio isso? Não veio, não viu nem de onde que veio. E assim, e quando essas experiências acontecem, mano, é muito louco quando você percebe, você fala assim, caramba, mano, que louco, tem duas, existe um universo totalmente diferente, Um outro mundo. é um outro mundo, exatamente, é um outro mundo que você fala assim, caramba, mano, você percebe que você fala assim, caramba, será que tem mais ainda? Outros mundos? Porque, tipo, eu penso muito nisso, quando você falou de, você vê uma placa, você já, pô, será que negócio que a região aqui é o quê? Como que funciona e Sim, tal? Você tem essa questão. Hoje eu olho muito em dividir cestos. Eu sempre fui muito num negócio de tipo, mano, é isso aqui que eu tô fazendo, eu vou focar toda a minha energia para fazer isso. E até de maneira bem errada também, porque dei muita cabeçada na vida no sentido de, mano, toda a minha família toda vez estava junto, eu nunca tava. Teve um ano, 2013, eu acho isso um absurdo poder eu falar isso, mas eu e mais 4 pessoas contou o ano em dias de folga. nossa. E aí, tipo assim, um folgou 3 dias no ano, eu folguei 5 e os outros 2 folgaram 7. Aí você fala assim, mano, não tem vida. Não, não tem. Não tem vida envolvida nisso. 2013, a gente contou em dias que a gente folgou. E sabe qual é o mais absurdo? 2013 foi o ano que minha filha nasceu. Poxa, provavelmente os 5 dias que você folgou foi de quando ela nasceu. Aí você fala assim, mano, que loucura é essa? Que vida é essa? Então, você, quando eu falo da opção de empreender, de se tornar um empresário, de se tornar alguém que o QG agora fez 5 anos, é muito louco isso. Mano, você passa perrengue, você passa nervoso, mas você vive um outro mundo, uma outra Sim, atmosfera, uma é outra uma outra condição. história, né? É uma outra história. Que, por exemplo, eu consigo estar perto da minha filha, eu consigo levar minha filha para a escola, eu Sim, consigo ver ela de manhã, eu consigo. que é algo que não tem preço. Exato. Não tem preço. O Iago, ele costuma me pedir, pai, vamos passar na padaria hoje tomar café da manhã? Pô, cara, fosse falasse alguns anos atrás, eu não tinha tempo para poder Uhum. parar na padaria durante a semana com meu filho. Hoje não, eu paro, ele come lá, tal, de boa. Vambora, vambora. Eu levo ele para natação, segunda e quarta, natação. Terça e quinta, futebol. Cara, é o meu momento com ele. Eu tenho aquele horário agendado e acabou. Sim. Você vai me ligar? Eu vou te atender, ok, mas eu estou focado em outra atividade. Uhum. Né? Não, e é muito sobre isso, né? Sobre como você consegue hoje conduzir isso. E é o que você falou, de criar esses momentos que, mano, a gente vinha numa pegada numa escola, vamos dizer assim, que, mano, era um absurdo. Tipo, eu falo que eu cheguei a ouvir certas coisas que hoje eu paro pra refletir, eu falo, mano, naquela época eu acho que eu já devia ter prestado um pouquinho mais de atenção. Da pessoa falar assim, pô, preciso ir embora, preciso ir embora, preciso ir embora, tal. Aí daqui a pouco você escuta, não, porque hoje é o ensaio do casamento da minha filha, e se olhar o cara passar da hora, mano, e ficar ali, ó. Você fala, mano, que eu tô fazendo para mim também? Porque Sim, você entra, é aquilo que eu falei de ambiência, né? Você tá num ambiente onde tá nessa loucura, você começa a entrar nessa pilha também. Tanto que é por isso que o pessoal fala, ó, você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. exatamente. Porque, tipo assim, você entra nessa pira, você entra nessa neurose de, pô, também vou fazer, é normal isso todo mundo faz. E você começa a entrar nessa. Mas é o comodismo, né, Lucas? O ser humano, ele tem a facilidade para estar em ambiente cômodo, Sim, né? Então, enquanto você não sair da zona de conforto e se movimentar, você vai continuar. Só que isso gera sofrimentos para você. sim. Eu costumo usar um termo que, assim, existe dois caminhos para você aprender.
quando alguém quer te ensinar ou quando a vida quer te ensinar. Só que a vida, ela não pergunta se você quer aprender ou não. Ela te ensina, te machuca e deixa cicatriz. Sim, Então é isso. Talvez se a gente tivesse deixado, não tivesse dedicado tanto tempo, teríamos feito outras atividades, sim, né? E não teria tanta lembrança. Temos lembranças boas? Sim, mas temos lembranças ruins, sim. né? Poderia ser minimizada. Mas, na verdade, aí entra um outro ponto que eu ia falar sobre isso agora, que é o aprendizado, mano. Sem Sim, isso, a gente é também não chegaria. necessário, A é gente não necessário. chegaria onde a gente chegou. Porque em algum momento a gente precisou passar. Sim, Foi o que eu falei pra você. Mano, sem juízo nenhum, chegou um determinado momento que eu falei, mano, e agora? Faço o quê? Tipo assim, é o que a gente tava conversando. Mano, qual que é o próximo passo? Danou-se, eu só sabia fazer até aqui. E daqui eu não tinha o juízo para poder aproveitar e faço o quê agora? E, aprende, exato, aprende. aprende. Aprende e toca para não errar de novo. Sim, E é nessa pegada. E Bruno, vou te fazer essa pergunta que é um momento um pouco mais dessa reflexão. Eu costumo brincar que não tem tempo, não tem hora e a gente não sabe quando. Isso é sim. a mais pura verdade. Mas naquele último momento ali, o Bruno recebeu, e aí eu vou falar, e aqui, independente de crenças, motivos, enfim, o Bruno recebeu ali um presente, uma dádiva de poder olhar para trás. Falar assim, ó, toda a sua vida está aqui. Uhum. Você está podendo ver toda ela. O que o Bruno está vendo? Qual que é o legado que o Bruno deixou? O que você quer ver nesse momento de falar assim, poxa, eu consegui cumprir as minhas metas? E não é nem de hoje para trás, é naquele último momento. Você, 150 anos, você olhou e falou, pô, quero olhar para trás e quero ver isso. Cara, eu tenho alguns sonhos na Uhum, vida que eu busco chegar neles, né? uhum, Então, assim, se fosse para fazer essa retrospectiva, eu digo que seria ver os filhos, né, bem encaminhado, tal, como todo pai sonha, e me ver sentado lá na praia, cara. É meu sonho. É meu sonho morar no litoral, sabe? Quando você fala assim, pô, eu trabalhei a vida toda, eu plantei para isso e eu quero colher esse momento. ter esse momento, aquela bermuda, o chinelo e eu na praia, cara. Putz, Uhum, é uma realização. uhum, Tem pessoas que às vezes têm outras uhum, realizações, mas é como você disse, o que que você espera ver? uhum. Cara, seria isso. Seria isso. Eu gostaria muito de me deparar num momento e falar assim, pô, eu consegui chegar onde eu queria, que é ter uma estabilidade financeira, né? E ter o meu momento de falar, pô, hoje eu quero caminhar na praia, eu quero ali dar um mergulho, eu sei que meus filhos estão bem, minha esposa tá aqui do meu lado, tal, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Caramba, Bruno, é muito interessante isso que você trouxe, porque o que você falou, né? Eu já ouvi aqui no podcast, tive a oportunidade de conversar e já ouvi diversas possibilidades dentro disso, né? De como enxergo o legado e tal. E é muito legal isso que você falou. Falou, meu, eu quero poder realizar para estar aqui e viver isso. Sim, É sim, muito louco, porque não tem, tipo assim, você traz essa simplicidade do entendimento de que, mano, eu quero viver isso aqui. sim. Eu Eu quero. costumo falar para as pessoas, né? Às vezes quem me conhece melhor sabe disso, outras olha e não sei, não consegue identificar isso no Bruno. Mas eu sou um cara muito simples, cara. Uhum, Eu, eu não sou um cara de luxo, eu não sou um cara que, eu preciso ter a roupa de tal marca, o sapato de tal marca. Não, eu sou um cara que eu quero estar bem, né? Se eu tiver bem com o meu chinelo, tô bem. Não adianta eu estar com um belo de um sapato que tá me apertando o pé. Você entendi. entendeu? Então, assim, a minha simplicidade ela abrange tudo isso. É onde eu vou me alimentar, é onde eu vou viajar, é onde eu vou morar, é o que eu estou fazendo, as pessoas que estão ao meu redor estão bem, estão confortáveis, né? Isso, cara, define o Bruno, Uhum. né? Pô, que louco, mano. É muito bacana, porque a gente percebe que é o que você falou, reflete. Reflete o como você pensa a vida de maneira
no segmento de como seguir a vida, Sim. de maneira a conquistar as coisas, de buscar, de não ficar naquela coisa de ficar na mesmice. Não tem zona de conforto. Se eu estou aqui, eu vou dar o próximo passo. Mas também traz essa questão da simplicidade no sentido de, poxa, eu vou realizar as coisas que eu quero, que são essas, eu tenho a minha lista determinada dos objetivos que eu quero alcançar, e por outro lado, pô, eu quero olhar e, pô, alcancei. Eu quero sentir a sensação de falar assim, eu cumpri com a minha lista e tô aqui. Sim. Tô olhando o mar, Tô de boa, chinelão. tô tranquilo, né? Não é que você alcançou tudo que Uhum. você almejou, e o que você almejou, talvez para você seja o máximo, né, cara? Outras Sim, pessoas vão olhar e vai falar assim: "Nossa, mas que simples". Para mim mas é porque é o mas é seu, bom. não é o É dela. exatamente, Não é o dela. exatamente. Imagina se todo mundo tivesse a mesma, né? Tipo, Nossa, não faz sentido. o local fosse o mesmo, ia ficar lotado, né, cara? Mas é exatamente sobre isso, é sobre porque é o seu. Sim, É sobre o seu pensamento, a sua. E é uma coisa que, assim, ontem na mesa aqui, numa reunião, uma pessoa falou assim: poxa, as pessoas precisam entender, quando alguém critica os seus sonhos, mano, o problema, você não tem que ouvir, porque o problema é delas, porque o sonho é seu, não é sim, delas. Então, tipo, ah, mas não, é assim. Então, e aí? É o meu objetivo e eu trabalho para construir esse sim, objetivo. Eu não estou esperando, eu só, tipo, vou parar a vida porque eu alcancei. Não, talvez conforme a vida vai passando, a hora que você estiver vivendo isso, você está olhando outras coisas. É igual você comentou, né? Você brincou. Você tá ali na praia, aí você olhou assim do lado e falou: opa, tem no quiosque ali, tem uma placa de ventes, eu posso montar uma exatamente. operação ali Cara, e fazer a coisa acontecer. é assim, isso entra muito dentro do que eu sonho, né? Uhum. Eu estava numa determinada viagem com a minha família, né? E um rapaz que estava atendendo a gente do quiosque, aí ele estava todo sério, né? E no dia anterior ele estava bem animado, tal, Uhum. cara divertido. Aí eu falei: "Vem cá, o que tá acontecendo com você? Você tá meio triste hoje?" Você vê, eu conheci o cara naquele final de semana. Ele falou: "Não, é porque o patrão e a patroa tá ali." Aí eu olhei e falei assim: "Quem?" "Ah, os dois que estão ali." Tipo assim, era um casal, né? Não parecia ser o dono do quiosque, estavam de roupa de praia e tal, enfim. Eu falei: "Eles?" Aí ele falou: "É, eles têm 6 quiosques, um em cada praia. Então, assim, cada dia ele vai numa praia e passa o dia para ver a operação." Aí eu falei: "Caramba, olha o Bruno lá, cara." Você entendeu? Aham. É muito louco, porque você olhar e você falar assim: "Pô, parece que eu tô vendo o Bruno no futuro, o Aham. sonho se realizando", né. E é sobre isso, é quando as pessoas falam, é simples. Não, mano, é que você pensa de uma maneira que é simples no sentido de concepção de imagem, de você Sim. olhar isso. Agora é o que você falou, pô, não, a vida dos patrões aqui, cada dia da semana, O cara tá num quiosque que é dele, que é a operação dele, ele tá na praia curtindo e ganhando dinheiro. Olha que que vida difícil. difícil, né? Mas é exatamente sobre isso. E Bruno, eu queria muito agora te pedir que você olhe ali para a lente da verdade e deixe para as pessoas como que a gente encontra as suas redes sociais, como as pessoas conseguem se conectar com o Bruno, como as pessoas conseguem conhecer o trabalho do Bruno, da Hobby Alimentação, como as pessoas conseguem acessar. Vai estar aqui no link do vídeo, vai estar aqui embaixo do vídeo, mas eu gostaria muito que você Tá. deixasse eh, da- com as suas palavras, como que as pessoas te encontram, o que você tem ali para poder oferecer para as pessoas, para que as pessoas possam encontrar você. Tá. Bom, na questão de alimentação. Eu vou pedir só um favor, Bruno. Leva o microfone junto com Ah, você. legal, é verdade. Na questão da alimentação, nós temos a rede social disponível, né? Uhum. Que chama Hobby Alimentação Saudável. Lá temos o Facebook, temos o Instagram. Chamando no direct, a gente já atende rapidamente, consegue dar um suporte para os interessados. Também tem na questão da consultoria, onde é a Hobby Follow-up Consultoria, fica disponível lá via LinkedIn também, Uhum. procurando por Bruno Hobby, já consegue ter acesso, que é uma consultoria onde trabalhamos com processos industriais, processos de fabricação em geral, né? Então,
Cara, basicamente hoje a linha de atuação do Bruno é essa. O Uhum. contato tanto para alimentação quanto contato para consultoria fica disponível em todas as redes sociais, tá? Bruno, muito bacana, mano. Te agradecer imensamente por essa possibilidade desse bate-papo, por ter aceito esse, esse desafio junto com a gente. Quando a gente escreveu a lista das pessoas que eu convidaria, eu coloquei seu nome e falei assim, pô, é um cara com uma história muito bacana que, mano, e eu gosto muito de ver as pessoas com quem a gente conviveu e, mano, e não só as pessoas que estão bem, mas as pessoas que vivem essa Sim, possibilidade de crescimento, de pensar em algo para frente no sentido de poder compartilhar, de poder ajudar, de poder fazer, vamos bater um papo, vamos conversar, sim. vamos ter ideia junto, vamos resolver. Então, assim, mano, gratidão por ter aceito aí esse desafio e participar com a gente aqui nesse projeto que é um projeto que, para mim, pessoalmente, junto com a minha esposa, é a realização de um sonho. Eu sempre quis ter isso aqui, eu sempre quis falar. Eu acho que aquilo que a gente estava falando da veia do peão de falar e sempre quis compartilhar. Então, isso é muito gratificante e, mano, eu sou muito agradecido por você ter aceito esse convite de estar com a gente aqui. Então, é assim, o agradecimento também vem muito da minha parte, né? Por você ter dedicado tempo, espaço e por ter interesse na história do Bruno, né? A gente se conhece há, sei lá, quase Uns 20 anos, quase né? 20. Quase 20 anos. E assim, é bacana quando alguém tem interesse pela sua história, Uhum. né? Então, obrigado, obrigado aí a equipe toda envolvida, né? O trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana. Eu vejo muita dedicação, cara, e só tenho a dar os parabéns a vocês e Obrigado. continue, cara. Puta, valeu, valeu mesmo. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixa de sentar o dedo no like, comentar aqui embaixo o que achou dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. É dessa forma, junto da sua inscrição, que a gente sabe se a gente está fazendo algo relevante, se é algo que realmente a gente está conseguindo transmitir o que a gente deseja. Quer levar uma mensagem, quer trocar ideia, quer você dar risada, é você se emocionar, você sentir todas essas coisas e poder tirar em algum momento alguma coisa que possa realmente agregar na sua vida. E é dessa forma que a gente descobre se a gente está conseguindo fazer isso. Então não deixa de comentar, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Logo, logo a gente já coloca aí nas redes e divulga as datas de que esse episódio vai para o ar. Mas, gente, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até mais!